Oi, pessoal. Bom, então, enfim, nós estamos chegando ao fim da primeira unidade, onde nosso tema é eletrostática. E nessa última sequência de videoaulas, nós discutiremos agora o tema materiais elétricos. Bom, o sumário dessas próximas videoaulas é o seguinte. Primeiro vamos discutir os materiais que são os materiais condutores. Depois vamos ver que são os materiais isolantes, também conhecidos como dielétricos. Depois voltaremos a falar de condutores, agora falando de um sistema de condutores. Depois veremos um caso particular de sistema de condutores, que é o caso com apenas dois condutores, que chamamos de capacitores. Bom, nesse ponto pode-se dizer que nós encerramos as discussões sobre a eletrostática, mas continuaremos ainda a falar de um outro conceito, que é um conceito de corrente elétrica, né, que é muito importante tanto no tema de materiais elétricos como na próxima sequência de videoaulas, que é de magnetostática. E depois veremos o conceito de resistência elétrica, e a gente vai ver no contexto da lei de Ohm. Então vamos começar falando de condutores. Bom, os condutores, eles são materiais que alteram o estado de eletrificação, que é a propriedade de atrair objetos de um corpo. Nos condutores, as cargas elas podem se deslocar livremente no material. Bom, um conceito importante quando falamos de condutores é o conceito de equilíbrio eletrostático. É quando as cargas de um condutor encontram-se em posições que não experimentam força líquida. Podemos então fazer uma afirmação sobre o condutor. A afirmação é: em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico no interior de um condutor ele se anula. Bom, uma justificativa para essa afirmação é que, com efeito, se um campo persistir, as cargas continuarão a se mover até atingir o equilíbrio. Bom, então, um exemplo dessa afirmação é o seguinte: mostre que a carga líquida de um condutor carregado se localiza em sua superfície externa. Então aqui a gente tem, o condutor carregado. A solução desse problema ela pode ser obtida da seguinte forma: podemos construir uma superfície gaussiana em qualquer parte no interior do condutor. Então aqui eu construo a superfície gaussiana, que eu estou chamando de S, no interior do condutor, e ela está bem próxima da superfície. Na verdade, ela está a um infinitésimo de distância. Então, pela lei de Gauss, nós podemos escrever então uma expressão de Gauss. Lembrando na afirmação que nós fizemos há pouco, o campo elétrico no interior de um condutor, segundo a afirmação, ele é zero. Bom, então, se ele é zero, esse termo aqui da lei de Gauss, a gente pode fazer o campo igual a zero. Assim, nós ficamos então que o fluxo do campo elétrico é zero, e do lado esquerdo da igualdade, do lado direito da igualdade, nós temos a carga contida no interior da superfície gaussiana, que, nesse caso, será zero. Então, nós concluímos o que queríamos, ou seja, então a carga líquida encerrada é nula. E o único lugar em que a carga pode estar, portanto, sem entrar em contradição com a lei de Gauss, é a superfície do condutor. Então, de fato, nós mostramos que toda a carga que está contida no condutor ela estará na superfície dele.
Então, no interior do condutor não há carga. Então, se nós tirarmos aqui parte do interior desse condutor, em nada nós vamos mudar do ponto de vista da eletrostática o comportamento do condutor. Então, no interior do condutor não tem carga e o campo é zero. Então, essa região aqui do condutor é como se fosse uma região protegida, né, blindada. Nós chamamos esse tipo de configuração de gaiola de Faraday. Uma segunda afirmação que podemos fazer sobre condutores é o seguinte: o campo elétrico na superfície de um condutor em equilíbrio deve ter direção normal a ela. Ou seja, falando de outra maneira, o campo elétrico ele deve ser perpendicular a um vetor que tangencie a superfície do condutor. A justificativa para essa afirmação é o seguinte: com efeito, se houver componente tangencial do campo na superfície, as cargas se deslocariam até que esta componente ficasse nula, já que o condutor a gente está supondo que está em equilíbrio. Bom, note que se o campo elétrico é perpendicular a um vetor que tangencia, em particular, um vetor infinitesimal, né, ao longo de um caminho, então, como a gente viu de uma maneira semelhante quando falamos de superfícies equipotenciais, pela definição de variação do potencial, a variação do potencial, então, ela vai ser nula. Então, a consequência é que, em condições estáticas, cada condutor forma uma região equipotencial no espaço, ou seja, o potencial na superfície de um condutor ele é constante. Um exemplo de uso dessa afirmação é o seguinte: calcule o campo elétrico na face externa da superfície de um condutor em equilíbrio eletrostático. Então aqui a gente tem o nosso condutor, que eu estou supondo que está em equilíbrio eletrostático. Então, para resolver esse problema, então nós aplicamos a lei de Gauss a uma superfície infinitesimal cilíndrica. Então desenhamos aqui, né, uma superfície gaussiana imaginária infinitesimal cilíndrica. O formato cilíndrico não é importante porque ela é infinitesimal, ou seja, ela tende a um ponto. Então o fluxo nessa superfície gaussiana vai ser um fluxo infinitesimal, que é dado por essa expressão, onde do outro lado nós temos um elemento, né, de carga, e como no condutor toda a carga está na superfície, então o elemento de carga ele pode ser dado em termos de uma densidade superficial de carga vezes um elemento de área. Admitindo que o campo é normal à superfície, né, ele é paralelo ao vetor normal. Então aqui nós temos, né, o campo então ele é normal em toda a superfície. E lembrando que também dentro do condutor o campo é nulo. Então quando a gente for calcular o fluxo ao longo dessa superfície cilíndrica, abaixo da superfície não há fluxo porque o campo é nulo. Acima da superfície, na lateral do cilindro, o campo ele é perpendicular ao vetor normal. Então realmente só tem campo nessa base superior do cilindro, onde o campo ele é paralelo ao vetor normal. Então, como o campo ele é paralelo ao vetor normal, então o produto escalar ele vira apenas no módulo do campo, vezes o módulo desse vetor, que é 1, vezes o elemento de área ds. Então, nós temos ds de um lado da igualdade, o ds do outro lado da igualdade, cortamos, colocamos o campo em evidência e achamos o módulo do campo na superfície de um condutor. E é muito parecido também com o campo que nós calculamos do plano carregado uniformemente.
Como nós sabemos a direção, né, que é normal, então nós escrevemos então o vetor campo elétrico. Então nós temos finalmente o campo na face externa da superfície de um condutor. Agora falaremos de isolantes, também conhecidos como dielétrico. São materiais que não alteram o estado de eletrificação de um corpo. Nos dielétricos, as cargas estão fortemente ligadas ao material, podendo mudar ligeiramente suas posições, sem se afastar da vizinhança, em resposta a um campo elétrico. Então, como falamos de isolantes, um conceito importante é o conceito de dipolo elétrico. Então, dipolo elétrico são duas cargas iguais e opostas separadas por uma distância. Então, aqui eu tenho uma carga menos Q, uma carga mais Q, que estão separadas por uma distância L, que é representada por esse vetor aqui L, onde a direção dele, né, é uma reta que une as cargas menos Q e mais Q, e o sentido aponta da carga negativa para a carga positiva. Um outro conceito importante é o conceito de momento de dipolo elétrico, que é representado por a letra P, e é dado como sendo o módulo da carga, né, Q, vezes esse vetor que representa a distância entre as duas cargas, o L. Mais um conceito importante é o conceito de polarização. Polarização ela ocorre quando um dielétrico tem seus momentos de dipolo elétrico predominantemente alinhados na direção de um campo elétrico externo. Então aqui eu tenho um exemplo de um dielétrico polarizado. Então, na presença de um campo elétrico externo, esses momentos de polo dele, né, que eu represento por essas pequenas elipses, eles se alinham. Note que antes eles poderiam estar numa configuração aleatória, mas na presença de um campo elétrico eles acabam se alinhando. E cada dipolo desse material dielétrico, ele, apesar de ter uma carga líquida zero, ele produz um campo elétrico, que nós vamos mostrar por meio desse exemplo. Então, no exemplo agora nós vamos mostrar o campo elétrico, na verdade o potencial elétrico, né, de um dipolo pontual. Então aqui nós temos, né, um dipolo, né, uma carga menos Q, uma carga Q, né, separada por uma distância L, representada por esse vetor. A carga menos Q está localizada por um vetor R'. A carga mais Q ela é localizada por um vetor que é a soma do vetor R' com o vetor L. R mais L. Então, no exemplo, é pedido então, para que ache o potencial produzido por um dipolo num ponto P muito afastado em comparação à distância de separação do dipolo. Então, o ponto P, a gente está supondo que ele está bem afastado em relação a esse L aqui, que é a distância de separação do dipolo. Né? E esse ponto P ele está localizado, né, por um vetor R. Então, achar, né, o campo, ou equivalentemente, achar o potencial, né, elétrico, né, desse dipolo em um ponto P muito afastado, então pode ser feita, né, escrevendo, né, então, a expressão potencial, lembrando que o potencial é igual, né, a constante de Coulomb vezes a carga, no caso aqui a carga positiva, dividido pela distância dessa carga em relação ao P, mais o potencial da carga negativa, né, que é menos Q, vezes a constante Coulomb, dividido pela distância dessa carga negativa em relação ao ponto P. Então, essas distâncias elas estão aqui na figura. Então, a distância da carga Q ao ponto P é o vetor R, né, que localiza o ponto P, menos o vetor R', que localiza a carga menos Q, ou seja, R menos R'. E a distância da carga
positivo até esse ponto P é esse vetor R menos o vetor que localiza a carga, né, a carga positiva, que é o R' mais L, ou seja, R menos R' mais L. Então aqui nós já escrevemos, já colocando as cargas em a carga em evidência, o potencial, né, total desse dipolo. Então, para um dipolo pontual, né, então nós estamos supondo que a distância do ponto P até uma das cargas do dipolo, no caso aqui a carga negativa, ela é muito maior do que a distância entre dipolo, entre a carga positiva e a carga negativa, que eu chamo de L. Então, né, nós podemos trabalhar a expressão do potencial, isso requer alguma conta que eu não vou mostrar. Na nota de aula existe um pouco mais de detalhe, então pode dar uma olhada lá para ver os detalhes dessa conta. Então, fazendo essa conta, nós chegamos à expressão do potencial de um dipolo pontual, onde esse P aqui é o momento de polo. Então nós podemos ver que realmente, né, existe, apesar da carga líquida ser zero, um dipolo ele produz um potencial elétrico, mesmo a pontos distantes dele. Mas note que, diferentemente de uma carga pontual, o potencial de um dipolo ele decresce mais rapidamente. Então ele decresce com a distância ao quadrado, enquanto que o de carga pontual decresce apenas com a distância. Então, de fato, né, cada dipolo desse vai produzir um potencial, ou seja, vai produzir um campo ao redor, e no processo de polarização, esses momentos de polo eles vão estar alinhados, ou seja, o campo de cada um desses momentos de polo eles vai se reforçar, de modo que realmente pode haver um campo significativo nas vizinhanças do material dielétrico, ou seja, mesmo o material dielétrico ele tendo uma carga líquida zero, não significa que ele não vai produzir um campo, ou melhor, ele não vai influenciar no campo externo sobre ele. Então, com isso, nós podemos fazer uma afirmação que é um dielétrico polarizado, mesmo eletricamente neutro, produz, em média, um campo elétrico, tanto em pontos exteriores como no interior dele. Então, esse é um resultado importante sobre dielétricos, né? Apesar deles serem usados como isolantes, eles também produzem um campo.